Então, fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Arthur Cury Podcast. Se você não assistiu o último episódio, o link vai ficar na descrição do vídeo. Então, nosso terceiro episódio tem a presença ilustre de um cara que é gaúcho, gente boa pra caramba, nadador da seleção brasileira, inúmeras vezes campeão brasileiro de categoria, medalhista nos Jogos Olímpicos da Juventude, medalhista mundial universitário, campeão brasileiro e sul-americano absoluto e atualmente representa o Minas Tênis Clube, sendo um dos nadadores mais rápidos do Brasil nas provas de 50 a 100 200 livre. Olha esse currículo extenso. Lucas Peixoto, seja muito bem-vindo aí ao nosso terceiro episódio. Muito obrigado pelo convite, pela introdução. Uma honra para mim estar aqui participando. Principalmente obrigado pela inflada aí no currículo. Gostei ali dos detalhes e tal. E para mim esse vai ser sempre uma honra aqui como amigo e também fã estar participando aí do podcast. Não, cara, obrigado. É recíproco, você sempre foi um ídolo para mim. E a gente vai conversar sobre essa trajetória, porque não sei se as pessoas que estão nos acompanhando agora sabem, mas desde que a gente começou a competir, aos 11, 12 anos mais ou menos de idade, a gente já se conhecia mais ou menos ali, né? A gente estava juntos. E eu quero ver, Peixoto, se você lembra dessa competição aqui, ó. Você consegue ver a foto? Nossa! Consegue lembro ver como se ali? fosse ontem. Você De lembra dessa Crocs. prova? Cara, dessa prova eu não lembro especificamente qual que era, mas eu Uhum. lembro dessa competição. Eu sou brasileiro, Mirim Petis, Uhum. os dois Cara, pelotão. eu lembro dos nossos tempos dessa prova, você acredita? Eram 100 Nossa, livre, piscina de sem livro. 25. Eu fiz um Olha aí, 12, peguei bronze, você fez um 10. um 10. Petis Nossa. 1, você lembra se era Petis 1? Nosso Eu primeiro acho que era estudo? Petis 1, pelo tamanho ali também. Eu dei também... uma estirada antes, né? Não, já tava bem mais alto que eu já era. E foi na mesma época Parecia dessa um outra anão. foto aqui, ó, também. Olha aí, E cara. esse aqui foi o de Essa aí. verão, você lembra? Lembro também. Esse cara aí que tá na foto também nadava costas. Aham. Esqueci o nome dele agora, mas também tava sempre com a Aham. gente aí. O Felipe, eu lembro. Felipe. Cara, Rochinski, né? cara, mostrando essas fotos para você, queria perguntar primeiro como que a natação começou aí na sua vida? Por que que você começou no esporte? Se você teve algum ídolo? Eu comecei na natação, acho que quase como todo mundo. Era só uma brincadeira. Na verdade, o motivo principal de eu ter começado foi a asma. Na verdade, acho que era Hum. bronquite que eu tinha, mas isso curou muito rápido. Deu pouco tempo, eu já estava melhor. E o que me fez continuar ali eram as amizades, era o gosto pela rotina, aquele negócio de acordar cedo, ter que sair de casa, ir lá treinar. Começou, acredito que era terça e quinta, depois segunda, quarta e sexta. Mas essa Hum. rotina que foi se criando foi fazendo eu pegar gosto por isso e também cada Uhum. vez mais fazendo mais amigos. E isso foi Uhum. levando uma coisa a outra, fui gostando cada vez mais de nadar. Uhum. E em questão do ídolo, posso botar aí meu ídolo do esporte, Cristiano Uhum. Ronaldo. Nada a ver É, com natação, nada a ver com natação. Cris é fera. É um cara que eu acho que ele tem o que poucos jogadores de futebol têm, que ele é um atleta nato, é um cara muito constante, é um cara que se cuida muito, um cara que está sempre focado, Uhum. objetivado, e é um Uhum. cara que tá nisso há muitos anos. É um cara que já conquistou praticamente tudo que daria para ter conquistado. Ele Uhum. continua sempre tentando competir em alto nível. Agora Uhum. numa liga não tão forte ali na Arábia Saudita, mas ele está sempre muito focado e Uhum. querendo vencer. E Aham. isso para mim é uma característica impressionante. Aham. E daí, da natação, você tem algum? Ou teve algum, né? O melhor. Dá para botar o Michael Phelps. É um cara absurdo, que é É, é. como se fosse pega cada esporte tem o seu mito, né? Seu GOAT. Pega o da Aham. natação é o Michael Phelps, da corrida e Usain Bolt e Aham. assim vai. E o Phelps Aham. realmente é absurdo, é um cara que inspira qualquer pessoa, que é um cara que fez Uhum. o considerado impossível, né? Você começou a levar a sério a natação quando? Assim. Levar a sério, dá para dizer que ali no infantil. Ali até o Petis eu jogava muita bola. Lembro que eu quebrei o pulso com 11 anos. Cheguei pro meu treinador com o pulso quebrado. Falei pra ele, eu tava jogando bola, tava no gol. O cara chutou a bola, eu defendi, meu pulso foi para trás.
quebrou. E eu lembro quando deu o cleque, não consegui mexer, a primeira coisa que eu pensei, não vou mais poder treinar. Dito e feito, fiquei mais de mês sem nadar, foi bem difícil, assim, uma criança com energia em casa, assim, estava acostumada a fazer esporte. E aí, quando eu voltei dessa recuperação, ali com eu tinha acho que 11 anos, meu técnico falou, cara, tu vai ter que escolher. Eu tava sempre quebrado, canela quebrada, machucada, torcia tornozelo, e depois dessa ele falou, tu vai ter que escolher, ou tu faz futebol, ou tu faz natação. E aí foi que eu tomei a decisão de ir para natação. E as coisas foram acontecendo, chegou no infantil, onde a carga de treino aumentou muito. Meu treinador ali, o Mário, começou. Já que você puxou isso daqui, essa parte das categorias de base, ia perguntar como é que foi seu trabalho, né, nas categorias de base, até você começar a se especificar em 50, 100, 200, né, que são suas melhores provas. Ia perguntar também dos trabalhos de técnica, como é que, né, foram nessa época. Sim, a minha categoria de base, eu posso dizer que eu tive muita sorte, fui muito abençoado em ter mentores muito bons, em ter técnicos muito bons. Desde que até nas aulinhas ali, aquilo foi levando, mirim, petis, infantil, sempre tive treinadores muito bons, mentores muito bons, que souberam fazer tudo no seu tempo. E na época, eu boto isso um pouco como culpa minha, que eu tinha muita aversão a nadar provas muito diferentes. Então eu treinava para... Primeiro começou 100 medley, 50 livre, 100 livre, 50 corpo, 100, 50 peito. E aí eu fui chegando ali no petis, eu comecei a ter medo de nadar outras provas. Então nunca vou esquecer do dia que a minha técnica me inscreveu no 400 livre. Eu nunca tinha nadado 400 livre. E quando eu olhei ali, lembro que tinha o quadro assim com o nome e a prova do atleta. Aí todo mundo foi olhar assim, eu olhei Lucas Peixoto, 400 livre. O medo que me bateu, o desespero, da vontade de sair correndo para casa e nunca mais voltar, parar de nadar. Um medo, assim, um desespero. E até pedi para minha mãe falar com ela, para ela me tirar da prova. Então, assim, por eu ter essa aversão, eu acabei ficando um pouco mais desde cedo nos 50, 100, 200. Tanto que desde o infantil, eu só nadava 50, 100, 200 livre. Aí até nadava um 400, mas eu nunca nadei 200 porco, nunca nadei 400 medley, nunca nadei 1500, nadei 800 uma vez na curta. Então eu acabei não me tornando um atleta tão versátil em questão de estilo, e até hoje eu carrego isso. Entendi. E você começou a nadar no Grêmio Náutico União mesmo? Comecei no Grêmio Náutico União desde os 6, 5 anos. Nadei lá até os 19, né? Ainda é minha casa, né? Então E construí toda a minha base lá. Esse trabalho das categorias de base, como que era o treinamento para você naquela época? Porque, por exemplo, muitas pessoas dizem de rodar altos volumes, né, de treino desde as categorias de base, outras nem tanto, e que só começam na vida adulta ou passam a vida inteira praticamente sem rodar, digamos assim, como as pessoas falam. Como que foi para você esse crescimento? Então, como eu estava falando até nisso, nessa questão de rodar, volume, intensidade, trabalho físico, essa é uma das questões que eu tive muita sorte com os meus mentores, porque foi tudo na hora certa. Não foi nada muito acelerado, nada também muito desleixado, era tudo pensando no longo prazo. Então eu tive os volumes certos, nunca fui um cara que rodei muito quando mais novo, né? Nunca tive lesão de ombro, tive sempre um reforço físico. Então foi tudo pensando assim na carreira longa. Nunca tive um técnico que quis me puxar muito e me botou muito volume. Ali, quando eu era juvenil, eu comecei a rodar um pouco mais, mas dentro do normal de um juvenil, que acaba fazendo muitas vezes mais volume, né? E não especifica tanto a prova. E aí no júnior começou essa lapidação até chegar no Minas e fazer um trabalho totalmente mais específico. No Minas já com 19, 20 anos, já um jovem adulto, né? E me conta, como que, na verdade, quando que você começou a ficar bom de verdade? Né? Porque eu lembro, assim, eu que competi com você sei mais ou menos, mas o pessoal que está acompanhando não faz muita ideia, né? Acha que sempre foi bom ou que começou só agora, né? Então, como é que foi para você? Isso é uma pergunta muito interessante até para
para a galera que às vezes é infantil, juvenil, até júnior, às vezes, não está tendo um resultado ainda, vê uma pessoa despontando, e fica meio ansioso, quando é que vai chegar a minha hora? E cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo. No meu caso, eu tive resultados bons, né, no Mirim, porque no Mirim, não sei nem se tu considera resultado algo, mas eu chegava entre os primeiros, dá para botar assim, em campeonatos estaduais, campeonatos sul-brasileiros. Chegou no Petis, aí na Petis 1 comecei ali até da foto, acho que era no Petis 1 ali, ficava entre os 3 primeiros e tal. Chegou no Petis 2, a galera começou a crescer um pouco mais, eu ainda não tinha dado estirão, demorei um pouco mais para crescer, comecei a ter um pouco mais de dificuldade, comecei a apanhar mais, comecei a ficar em 20º, 30º, então assim, e eu tava lá, me divertindo, não ficava naquela frustração por conta disso, porque o resultado naquela época não era o principal, hoje ainda não é, né, mas de forma diferente. Começou no infantil 1, peguei minha primeira final de brasileiro. Primeiro começou o ano, naquele brasileiro de verão, só 2 atletas infantis, um do União Twins, que era eu e uma menina, amiga minha, Marina, e a gente foi, acho que o meu melhor resultado naquele brasileiro foi 27º, fiquei feliz pra caramba que eu ficava sempre 30º e pouco, eu fiquei abaixo do 30º, comemorei, eu tava abaixo do 30º, pra mim tinha sido um passo melhor, tinha melhorado, né, 30º para 27º, e naquele ano, final do ano, também fiquei em 25º, melhorei um pouco. Aí no outro ano, infantil 2, tinha falado que era infantil 1, né? Foi no infantil 2, primeiro brasileiro de verão, peguei minha primeira final no 200 livre. 2,7 de 200 livre, peguei 7º tempo. Cara, aquilo ali pra mim foi assim, festa, eu não acredito, tava muito feliz, comemoração. Chegou o final do ano, peguei final na mesma prova de novo, 200 livre, peguei 5º lugar. Pra mim, nossa, sou o Michael Phelps. Estava em quinto ali, nos 5 melhores do Brasil. Já estava realizado. Para mim, eu podia encerrar a carreira ali, botar um quadro na sala de quinto melhor do Brasil. É isso. E aí começou o juvenil, mudei de técnico, começou um trabalho um pouco mais, mas não muito, mas um pouco mais, bem pouco mesmo específico. Comecei a ganhar um pouco mais de velocidade, comecei a treinar mais para 200 100. As coisas foram acontecendo. Primeiro brasileiro, chance pra caramba de 200 livre pegar medalha. Cheguei na eliminatória, termino o bloco, desclassificado. Nossa. Cara, saí da prova, acabou, meu brasileiro, já era. E você nadou essa prova? Chegou a nadar, completar a prova inteira? Eu lembro, cara, eu nadei na série seguinte. Eu vi você chegando, você tinha feito um tempo legal, que eu lembro. Você lembra do tempo que você tinha feito? 59. Cara, eu vi, eu fiquei, nossa, esse cara nadou muito. O Lucas nadou muito, eu já te conhecia, né? E aí eu nadei na série seguinte, eu fiz por aí também, eu acho. Dei uns 59, eu lembro que a meta era assim, meu técnico falou, cara, se tu der uns 58, tu pega a medalha. E eu tinha 2 e 1, que eu tinha dado no brasileiro do ano passado, que eu tinha pego o 5º. Então, 2 e 1 eu peguei 5º, ele falou, cara, uns 59 tu tá ali no bolo, uns 58 tu pega a medalha. E eu, cara, beleza. Termino o bloco uns 59. Puta, baixei o tempo, fora da final, desclassificado, aí pronto, desastre, né? Aquela coisa de adolescente, dá uma coisa errada na vida e acabou a vida. Aí meu técnico me chamou, conversou, me acalmou, tinha ainda 50 livre, 100 livre e 400 livre para eu nadar. Cheguei lá, fui olhar a final do 200 livre à tarde, com cara de bunda, né, chateado. Começou a final, terceiro lugar, uns 58,9. Nossa. Aí eu pensei, puto, podia ser eu. E eu pensei, amanhã vai ser eu, porque amanhã, no dia seguinte, tinha o 100 livre. Cara, fui pro 100 livre com sangue nos olhos. Classifiquei para a final, eu tinha 55 de 100, dei 54. Na final, dei 53,7. Terceiro lugar. Cara, ali para mim já foi um sinal, cara. Daí eu já cresci. Da confiança, né? Confiança, aquela coisa. Já tava aqui, que negócio. No último dia, 50 livre, 400. Classifiquei nos 50 livre na final. Peguei raia 2. Você lembra, hein? Meu técnico chegou e falou assim, cara, já pegou medalha, já fez o que tinha que fazer. Porque, pô, 50 livre eu não treinava para 50 livre, era juvenil 1. Você treinava para 400, 200, aí, 100 um pouco. Cara, só vai lá, baixa a cabeça, bloqueia a prova, se diverte, faz força, e é isso. Vai lá.
Cara, tinha um cara do Minas que sempre ganhava os Cauteribe. Ele ganhou Infantil 1, Infantil 2 brasileiro. O cara era invicto, ganhou não sei quantas vezes. O cara tinha um recorde. O cara tava na raia 4. Cheguei e falei, cara, quer saber? Tô nem aí. Eu olhei pra arquibancada, todo mundo torcendo, todo mundo gritando. Os caras dos outros clubes cheirando camiseta. Eu, boa. Cara, pulei na água, lembro de eu só bloqueando, assim, chegando na parede, olhando. Cara, sabe quando tu olha e dá um frio na espinha, assim, eu olhei primeiro lugar, tá errado. Tá errado. Eu olhei os caras do União rasgando camiseta, girando, se matando na arquibancada. Eu olhei de novo. Nossa, cara. Foi uma sensação muito boa. Eu acho que a partir desse dia que eu comecei também a ver natação de uma forma diferente. Novos horizontes, com objetivos mais também médio e longo prazo. Comecei a me ver um cara que tinha potencial de alcançar certas coisas. Enfim, eu acho que é mais ou menos por aí. Ali que você começou a levar mais a sério também, muito mais a sério, né? Também a focar mais nos treinos, né? Exatamente. Então é bom para quem está desesperado, né? Aí querendo que os resultados venham logo, né? Não é da noite para o dia, né? Tem que ter paciência, que as coisas começam a acontecer, né? Exatamente. E ainda mais nessa idade, né? Que cada um tem seu processo de crescimento, coisa que você não pode controlar, assim, né? Exatamente. Cada um tem seu tempo, seu processo, seu corpo. Né? E, cara, aproveitar que a gente começou a falar mais sobre natação, assim, que você começou a levar mais a sério e tudo mais. Cara, como que. E também lembrando que o esporte tem muitos altos e baixos, né? E é difícil lidar com eles. Como que você lida com esses altos e baixos do esporte e se mantém motivado? Cara, boa pergunta. Pergunta pesada, muito boa. Mas eu acho que essa pergunta, na verdade, que todo mundo se faz diariamente, não só no esporte, mas na vida. Como que a pessoa lida com altos e baixos e se mantém motivada? Porque a vida, fora do esporte também, é altos e baixos. Né? Qualquer coisa que tu for fazer, for trabalhar, relacionamento, amizade, qualquer coisa, são altos e baixos. Como que a gente lida com a frustração? Porque lidar com os altos, teoricamente, são muito fáceis. Claro que tem as armadilhas do sucesso, aquela coisa, mas é muito mais fácil tu, no esporte, por exemplo, bater na parede, baixar o tempo, pegar medalha e, legal, tô bem, e voltar a treinar e tananã. Chegar, bater na parede e olhar e não é aquele resultado muito abaixo que tu estava esperando, do que tu realmente treinou para fazer, aquele resultado considerado às vezes injusto, que a gente não tem uma resposta, né, para aconteceu por causa disso ou daquilo, e aí que fica o questionamento. Eu particularmente agora até mesmo teve a seletiva e foi uma grande frustração para mim de resultados. E aconteceram coisas acontecem coisas que a gente não controla, mas acho que uma maneira, pensando assim, de lidar com essas frustrações, é que faz parte do processo. E essas frustrações vão criando calos na gente, e esses calos eles seguem para a vida. Uma hora a gente para de nadar, a gente geralmente para jovem, né? Que esporte tem uma carreira curta, tem a vida inteira pela frente, tem trabalho, tem outras 1000 coisas para fazer, e a gente leva esses calos que a gente criou com frustrações. Isso eu acho ótimo do esporte, a gente cria calos muito novos. Então, com 15 anos, com 14, a gente tem uma frustração grande no esporte, vai criando calo, que geralmente os outros pré-adolescentes, os outros adolescentes não estão tendo essa experiência de frustrações. É isso, esses calos, essas experiências que vão fazer a gente crescer. Eu tento pensar dessa forma e pensar como resultado, como algo no processo. O resultado é uma coisa dentro do... Então, tem a linha do processo, da vida, pode dizer, e o resultado está aqui no meio. É algo no meio, está fazendo parte de um processo muito maior, de algo muito maior que simplesmente um resultado, né, um tempo, uma colocação. Geralmente a pessoa começa a entender melhor quando ela atinge certa maturidade, né? E como a gente estava falando de brasileiro de categoria, até você chegar no Minas Tênis, cara, como você lidava assim, com essa maturidade, com certos, sabe, com esses momentos de frustração? Ou não sei se você já chegou a chorar depois de uma prova ou coisas do tipo. Mas eu também lembrei agora de você ter comentado sobre vomitar
antes de prova. Cara, conta um pouquinho sobre isso de vomitar e também sobre como que você lidava com as frustrações até a gente começar a falar da sua trajetória no Minas e tudo mais. Tá, essa questão do vômito ela é bem peculiar, né? Que toda vez que eu ia nadar, isso desde os 10, desde os 10 ali no Petis, desde os 10 até uns 14 anos, então até o infantil 1, toda vez que eu ia nadar eu ficava muito nervoso. Então acontecia de eu acordar, primeiro que eu já não dormia bem uma noite antes da competição. Então eu tava lá com 10, 11, 12 anos, tinha um estadual no dia seguinte, um dia antes eu já não dormia. Acordava enjoado no dia da competição. Cara, para tomar o café da manhã, juro, era uma garfada e um brulão no estômago. Então eu já ia comendo assim, ó, concentrando para não vomitar. Só que não tinha erro. Eu vomitava em casa, de nervosismo, de ansiedade. Chegava no clube, quanto mais perto da minha prova ia chegando, mais vontade de vomitar. Então, assim, era sempre assim, eu sempre saía correndo do balizamento para ir vomitar. Então, tava ali no balizamento sentadinho, raia 3, Lucas Peixoto. Essa era a hora que dava a maior vontade. Raia 3, Lucas Peixoto, saia correndo. Ia pro banheiro, vomitava. Aí chegava todo errado, botando um óculos lá, o pessoal atrás do bloco, eu todo sujo, ia. Então, até chegar nesse brasileiro do infantil, que eu peguei minha primeira final, que eu dei 2 sets de 200 livre, e eu nadei de manhã, vomitei, cheguei à tarde. Quando eu cheguei à tarde, tinham eu e mais 7 pessoas para nadar aqueles 200 livre. Eu olhei para aquelas 7 pessoas e falei, cara, tá todo mundo tranquilo, tá todo mundo de boa. Eu olhei, tinha um cara que tava quase dormindo na cadeira do banheiro, tava jogado assim, quase dormindo com sono, tirando remelo do olho. Eu pensei, pô, o que eu tô com essa ansiedade toda? Porque a partir de hoje, eu falei assim, essa prova eu não vou vomitar. Não vou vomitar. Fiquei lá, me controlei. Primeira prova em anos que eu não vomitava. A partir desse dia, eu nunca mais vomitei. Então era um nervosismo, uma ansiedade aí que fazia com que eu ficasse enjoado e botasse tudo para fora. Entendi. E você já chegou a chorar assim depois de uma prova, por não ter gostado mesmo do resultado? Você lembra como é que foi essa sensação para você? Cara, sendo bem sincero, eu não tô conseguindo lembrar de uma vez que eu chorei, tirando esse 100 livre agora da seletiva olímpica. Eu não tô conseguindo lembrar de outra prova. Mas agora, depois da seletiva, nadei o 100 livre, cheguei, cara, tava destruído, assim, chorei bastante. Depois eu vou te perguntar mais para a gente se aprofundar nisso. Mas sobre agora, como a gente falou um pouco da sua trajetória no Grêmio Náutico União, certo? Desde as categorias de base até o Júnior 1, juvenil, que você começou a se destacar mais. Quando que você veio para o Minas, para o clube? Como é que foi essa sua transição de clube, essa troca? Foi no Júnior mesmo? Mas o pessoal entender a linha do tempo. Tá, eu nadei no Grêmio Náutico União dos 6, isso era 2005, 2006, mais ou menos. Se eu não me engano, foi 2005, então eu tinha 5 anos, até os 19 anos. Então, 2005 a 2019, foram 15 anos nadando no Grêmio Náutico União. Então, ali nos 19, 18, 19, eu acabei vindo para o Minas. O Sérgio tinha feito um convite um ano atrás, eu tinha falado que ia ficar, tava morando com a minha família, né? Aquela coisa, aquele conforto. Acabou não dando tão certo, algumas coisas, acabei vindo para o Minas. E isso eu cheguei no meio do ano, cheguei em final do ano, setembro, em Minas. Então tava aquela coisa meio. A galera já tava no meio do calendário, cheguei, muito bem recebido, treinei com o André Cordeiro, treinador, e foi nadador olímpico. Foi, né? Como eu falei, eu tive muita sorte, tenho muita sorte dos meus mentores. Então, caí na mão de um André Cordeiro, depois caí na mão de um Sergião. Realmente, não é qualquer um que tem essa sorte, esse privilégio de ter esse tipo de treinador. E dos outros treinadores que eu tive antes também, né? Cara, legal, porque eu lembro quando a gente viajou juntos pro Multinations lá no Chipre. Nós dois, assim, super imaturos e tudo mais, e ter visto você se mudar com essa idade, 19 e tudo mais, depois que eu
me formei na faculdade e vim para o Minas que eu vi quanto que você tinha amadurecido, né? Então, pô, dá para ver a diferença que fez, né, na sua vida, Com em todos os certeza, sentidos, né? todos os sentidos, mudança, assim, não morar mais com os pais, sair da sua cidade, seja ir Uhum, para uma outra cidade, ou às vezes até para outro país, uhum, isso aí tudo é uhum, uma ajuda no crescimento da pessoa em todos os uhum. sentidos. Isso me leva a te perguntar, Peixoto, e assim, muita gente, muitos nadadores ou pessoas de outro esporte, eles vão para os Estados Unidos porque conseguem uma bolsa, conseguem pagar e correr atrás disso. E você decidiu ficar. Foi um caso assim que você ficou e seguiu a carreira profissional e deu muito certo. É só ver os resultados, os títulos, você vem evoluindo ano após ano. Então, como é que foi para você tomar essa decisão de ficar no Brasil? Essa história dos Estados Unidos é curiosa, né? Que quando eu comecei a pensar nos Estados Unidos, eu estava no colégio ainda, só que eu já estava no final do colégio. Então, isso era 2017, eu estava no terceiro ano do ensino médio, e começou a vir, fulano estava indo nos Estados Unidos, ciclano estava indo, estava nadando bem, eu comecei, opa, como é que essa história dos Estados Unidos? Aí eu comecei a me interessar. Só que aí vieram vários fatores. Eu, cara, para ir para os Estados Unidos precisa de nota, precisa falar minimamente inglês, e eu não falava Uhum, nem o minimamente, então era muita uhum, coisa que eu tinha que correr atrás, mas tá, decidi com a minha família, vou correr atrás disso. Comecei a olhar a faculdade, comecei a olhar a prova, comecei a fazer aula, comecei a melhorar meu inglês. Meu inglês comecei a fazer aula particular para as provas que eu tinha que fazer. Comecei a falar ok, fiz a prova do TOEFL, tirei o que eu uhum, precisava, fiz a prova do SAT, tirei o que eu precisava para estar na faculdade. Tava conversando com o Arthur Albiero, de Louisville, cara, é um uhum, dos melhores técnicos do mundo, uhum, pai do Nick Albiero, que treina com a uhum, gente, vai para a Olimpíada agora. uhum, Comecei a conversar com ele, ele fez proposta, eu falei, não, bora, cara, tô dentro, tô 100% dentro, vou para Louisville. uhum, Chegando lá nos finalmente, o Arthur me liga e fala assim, Peixoto, seguinte, a gente tava olhando aqui a tua nota do colégio, o teu GPA, né, o GPA, que é a média ali da oitava série, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, daí eles fazem uma média de 0 a 4, e o teu GPA está um pouco abaixo do que precisa para competir o NCAA. Então tu não pode competir divisão 1 durante um ano. Tu vai ter que ficar um uhum, ano numa faculdade divisão 2 com é, uma punição da NCAA para poder uhum, competir NCAA, porque o teu GPA no- está abaixo. E isso eu já uhum, tinha ido para Louisville, ficado uma semana lá, para conhecer a no- faculdade. é. Conheci piscina, conheci treinador, conheci os estudantes, conheci a faculdade. Faculdade sensacional, tava feliz pra caramba. Cheguei no Brasil, fico sabendo dessa Cara, bomba. E aí, e uhum, agora? Como é que faz? Então, uhum, isso, conversando com o Arthur, conversando com os meus pais, eu acabei decidindo, optando por ficar. Que no momento uhum, aquilo não era o que eu queria. Eu estava em procura de uma uhum, faculdade de divisão 1, e naquele entendi. momento eu decidi ficar. Então Uhum, foi essa a minha história aí de não ter ido para os uhum. Estados Unidos. E, nossa, deve ter sido uma surpresa e Pô, tanto, assim, para nossa, você. E, assim, muita gente acha que nadador, a maioria, né, não sei, que a gente não se preocupa com a parte fora da piscina. Só que hoje você faz faculdade, certo? Você, embora não tenha ido para os Estados Unidos, você foca nessa parte acadêmica. E qual que você vê a importância nisso? O que que você acha dessa parte fora da piscina? não, total. Total, muito importante. Inclusive na parte de resultados, às vezes o atleta quer focar só no resultado na piscina, ou em outro esporte também, enfim. Isso ajuda no resultado. A pessoa ficar só com aquilo de resultado, 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 treino, 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 na maioria das vezes, olha, vou te falar, 95% não faz bem. Então é muito importante até para o pós-carreira ser tranquilo, ter uma Uhum. coisa que a pessoa esteja estudando, esteja se planejando, enfim. Eu hoje faço administração, estou no sexto semestre, e também gosto muito de estudar, gosto muito de ler, estou sempre, nos meus tempos Uhum. livres, estou fazendo alguma coisa. Não sou um cara que Uhum. fico na tarde livre ali, ficar só relaxando, jogando videogame. Eu estou sempre buscando alguma Uhum. coisa, mas porque isso é do meu perfil também. Eu sou um cara ativo. Uhum. Então eu gosto de estar experimentando coisas novas, estudando coisas novas, aprendendo.
E isso faz parte da minha rotina. E olhando para você hoje, cara, você é um cara super estudioso, tá sempre correndo atrás, querendo melhorar, buscando aprender coisas novas. Então, para as pessoas que às vezes chegam na faculdade, até se formam, levando as coisas meio que, sabe, sem focar muito, é para elas verem que dá tempo de mudar, não dá para, né, não é desde criança que a pessoa adquire essa maturidade, né? E, cara, é muito legal ver você. Você é um exemplo para mim e para muita gente do Minas mesmo, pela forma como você lida com tudo praticamente. Está sempre lendo, se especializando, buscando cursos, ouvindo podcast, conversando com outras pessoas, né? Buscando aprender. Eu acho que isso é muito inspirador, legal, cara. Bom, primeiramente, muito obrigado, né? As palavras aí também, segundo, me defender, né? No colégio, o cara pensa, meu GPA era baixo. Assim, eu nunca perdi ano, sempre passei direitinho. No primeiro ano Sim. eu peguei umas recuperações, no segundo, terceiro já não peguei nenhuma. Então, Aham, assim, eu sempre passei de ano, mas eu tava sempre, assim, na média, na risca. aham, Passava raspando, assim, chegava dezembro, eu rezando pra, sabe, dar tudo aham, certo, 0,1. Então, assim, eu uhum, tava sempre na média. Algo que eu não aconselho. sim. Então, eu Aham, acabei pagando um preço, acabei aham, pagando um pato, aham, por não ter estado acima da média. E eu queria uhum, estar num lugar onde pessoas acima da média estavam. aham, Não é qualquer um que vai para Louisville estudar e treinar. Os caras não podem sim, aceitar sim. qualquer pessoa lá. E naquele Uhum, momento, academicamente, eu era qualquer pessoa, uhum, eu era um cara comum, eu estava na média. uhum, Não estava uhum, abaixo, também não estava acima. Então, sim, sim, naquele momento eu paguei. Isso também fez com que eu aprendesse. Se eu sim. quisesse coisas acima da média, eu teria que fazer coisas acima da média. E eu tinha perguntado para vocês sobre, sobre os momentos difíceis na sua carreira e tudo mais, e você mencionou a seletiva olímpica, cara. Então, eu vou ter que te perguntar como é que foi, porque assim, antes, desde que você veio para o Minas, né, você veio tendo um crescimento, ano após ano praticamente. Como é que foi essa preparação para a seletiva olímpica desse ano? E eu queria que se você contasse o que aconteceu com você uma semana antes dessa competição, cara, porque muita gente não sabe. E eu queria muito que você explicasse. Não, realmente, primeiro começando que a seletiva olímpica é uma competição diferente. É uma competição de muita Uhum, tensão e também de tensão pré-seletiva. Quanto mais perto vai chegando, vai aumentando a tensão, porque é uma vaga que a pessoa pode conseguir, e se ela não conseguir, é daqui a 4 anos. Então tem essa tensão. uhum, E ninguém sabe aonde vai estar daqui a 4 anos. É um tempo considerável. Então sempre fica uhum, aquela coisa. Então já começando por aí. Foi minha terceira seletiva, 2016 eu participei meu primeiro campeonato absoluto, então eu não estava brigando por vaga, estava mais por experiência. uhum, 2021 foi meio conturbado, teve pandemia, aquela coisa, eu tinha recém chegado no Minas, então era tudo meio assim, vamos ver, se der, deu, se não der. 2024 eu estava com o objetivo claro de pegar. Então aham, o macro, desde que acabou a seletiva de 2021, começou o trabalho para a seletiva de 2024. E as uhum, coisas foram acontecendo, o ano de 2022 foi bom, de 2023 foi muito bom, começou 2024, começou muito bem também, e aí entra coisas do esporte, né? Coisas, né, da série, coisas que a gente não controla. uhum, Então a gente viajou pro TYR, competição nos Estados Unidos, nadamos uhum, a competição, nadei muito bem, nadei 50 livre, melhor resultado 50 livre na temporada, 100 livre foi muito bom, cheguei da competição feliz, isso era em março, acho que era início de março, final de março, alguma coisa assim, feliz pra caramba. No meio da temporada, dei bem, voltei a treinar, treinei uma semana bem pra caramba, feliz, sabe? Autoestima alta, tô voando. Chegou segunda-feira, lesãozinha, estiramento muscular, grau 2, e aí começou um drama diferente. A temporada uhum. já ficou um pouco mais penosa, Para uma aquela prova de coisa 50 livres, 50 e 100, né, que era o que você estava focando, uhum, interfere muito, né? Mas continue, por interfere favor. muito. Não, então, eu tive muita sorte também de ter a melhor fisioterapeuta, o melhor staff, porque se não fosse esse staff, essa físio, eu poderia Uhum, ter chegado capenga na seletiva. Eu cheguei na seletiva 100%. Da lesão, uhum, tava 100%. Mas aí foi uhum, aquela coisa, muita dificuldade de treinar. Aí comecei a gastar uma energia para chegar, não, amanhã vai estar bem. Aí chegava lá, o treino não era como eu queria, aquela coisa, começou a acumular.
treinos não tão bons, não tão bons, não tão bons. Uma semana da seletiva, aquela tensão já, todo mundo meio tenso, tá chegando a hora, não sei o quê. Uma semana seletiva, corto com uma dor na costela e espasmo intramuscular. Sei lá o que é isso. Não conseguia mexer, fui no médico, fiz raio-x. Pode ter sido tensão que eu tava, pode ter sido nervosismo, pode ter sido... Enfim, já tava com energia baixa, porque os últimos 1 mês e meio tinha sido difícil, treino mais ou menos. 2 dias antes de viajar, minto, 1 dia antes de viajar, febre. 38,5. Foi febre. Mudei a passagem para um dia depois, no dia da viagem, 38, aí fui melhorando, cheguei lá no hotel, tava todo mundo lá, eu ainda meio baqueado. Aí passou os dias, domingo, segunda, terça-feira, tô 100%. Agora acabou, tô 100%. Mas, aquela coisa, cara, né? E como que você lidou emocionalmente com ficando doente uma semana antes e passando por isso dessa lesão, esse estiramento? Vou falar assim que ficar doente uma semana antes, na semana da competição, vou dizer que é muito complicado, mas uma semana antes, 2, eu já tenho uma casca em relação a isso por experiências passadas que eu tive. Tanto na seletiva de 2021, que faltando 13 semanas e meia eu peguei Covid. Então eu fiquei 2 semanas em casa, aliás, 2 semanas no quarto, sem fazer nada, com os meus 2 amigos que moravam comigo me ajudando, botando comida lá, o Diego e o Léo na frente da porta, cozinhando para mim. E treinei uma semana e fui para a seletiva de 2021. Então, com essas experiências, eu tenho uma casca. Agora, foi minha primeira lesão muscular e eu acabei perdendo muito treino. Eu acho que isso para mim foi mais complicado, de 1 mês e meio treinando abaixo do que eu estava buscando. Seletivo olímpico, o cara tem que estar Pô, eu lembro que no TIR, ali no TYR, você fez o melhor tempo em temporada sem descansar, 22,3 no 50 livre. Tava vindo no ritmo legal, né? Até acontecer essas coisas inesperadas. Né? Mas para o pessoal saber que nem tudo são flores no esporte, às vezes acontece, né? E como que você se mantém motivado agora que acabou esse período de treinamento, a seletiva olímpica já passou, como que você se mantém motivado agora, até o final do ano? Quais são os seus planos e metas até o final do ano? Porque vai ter Mundial de Curta em dezembro na Hungria, então, se puder contar um pouquinho para o pessoal. Sim, eu acho que isso vem muito daquilo que a gente estava falando, de como a gente lida com altos e baixos no esporte, como que a gente encara uma frustração, porque quando a gente tem uma frustração, por exemplo, agora a gente teve a frustração, eu tive a frustração de não classificar para a Olimpíada, de não ter sido como eu queria, de a temporada não ter sido como eu queria, enfim, não ter sido como eu planejei na minha cabeça. E aí agora qual que é a próxima Olimpíada? 2028. Se eu for pensar lá em 2028, né, isso é a minha forma de pensar, eu vou ficar maluco. Eu não sei como é que eu vou estar, não sei aonde eu vou estar em 2028. Cara, não tem como controlar isso. Então eu gosto de trabalhar também com metas longas, mas de principalmente curto e médio prazo. Meu pensamento agora tá daqui a 2 meses, que é o fim, tá no amanhã, como é que eu vou estar, como é que eu vou realizar o treino, e também dissipar em outras coisas, que nem a gente estava falando de ter a faculdade, ter outras coisas fora da natação, para não ficar só naquilo, preciso ter resultado, porque daí quando vem uma frustração, meu Deus, minha vida era só resultado, agora acabou tudo. Não. Agora a meta é curto prazo, Finkel, Mundial de Curta, dia após dia, aproveitando o processo. Cara, muito legal. E a gente estava conversando sobre se manter motivado, buscar formas de melhorar e de evoluir. Eu sou uma pessoa, no meu caso em particular, que eu busco formas de melhorar dentro da piscina. Você sabe, eu te pergunto várias coisas e tudo mais, para realmente aprender com os melhores e chegar, atingir meu potencial máximo. Eu queria te perguntar, cara, quando que você começou a ficar mais presente e concentrado na técnica dentro da piscina? E se você puder passar um educativo que você gosta para as pessoas, qualquer educativo, um que você goste bastante de fazer. Tá, vamos lá. Questão da técnica. Quando eu treinava no Grêmio Náutico União, eu já trabalhava muita técnica, bastante educativo. Sempre passaram. Isso desde criança, mirim, petismo, infantil, juvenil, júnior.
E isso feito, claro, de forma gradual e específica para cada idade, cada pessoa e tal. Uhum. Mas quando eu vim para o Minas, realmente eu tive um acompanhamento de um biomecânico, que é um extra, assim, que poucos clubes têm no Brasil. Realmente é um diferencial muito importante. Uhum. Então é o cara filmando, é o Gustavão lá filmando a gente embaixo d'água, falando, ó, abraçado tá assim, tá assado. Então eu comecei a ter muito mais atenção aos detalhes, também porque aqui, o Sérgio sempre fala, atenção aos detalhes. Então antes era uma coisa mais crua, abraçada, não sei o quê. Aí começou, não, mas o ângulo da mão tá em tantos graus, detalhes Uhum. sutis, e cada vez mais lapidados com a ajuda do biomecânico. Uhum. E sobre o educativo, tem algum educativo que você acha muito legal, que você geralmente faz, que você acha que o pessoal vai gostar? Tá. Pro crawl Eu mesmo. tenho, tá bom, eu tenho vários educativos, eu vou pensar eu vou falar três. Uhum. Dois são bem parecidos e um é um que eu gosto, que eu vim fazendo mais há uns 2 anos para cá. Mas esses dois eu já faço há bastante tempo. Quando eu era do Grêmio Náutico União, eu tinha muita dificuldade em bater perna constante, até Uhum. o meu juvenil. Quando eu comecei a ficar um pouco mais velho, foi começando a melhorar, mas esse é o educativo que eu fazia para melhorar isso, que Uhum. é 3 braçadas de crawl, aí para com o braço lá na frente, 6 pernadas de crawl. Só que a perna não pode parar. E Uhum. nessa troca de braçada, é que eu dava essa pausa e dava aquela tesourada. E ficava aquela perna assim, ó. Uhum. Então, quando mantém a perna constante, ajuda a sincronizar a braçada com a pernada, e não a pernada com a braçada, que era o que eu fazia. Uhum. Segundo Entendi. educativo, muito parecido com esse, braço esticado lá na frente, pernada constante, vem com o braço aqui da coxa, vai até a streamline e volta, e isso mantendo a Uhum. perna constante sem deixar o quadril cair. Isso ajuda também na Uhum. sustentação do quadril e para também trabalhar essa sustentação de perna. Esse é um educativo que Uhum. o Sérgio gosta muito. Eu comecei a fazer mais aqui no Minas. Esse outro eu Uhum. fazia mais lá no Grêmio Náutico União. Terceiro Uhum. educativo, para fechar, que é um que eu gosto, que é de botar, fazer abraçado no lateral, uma mão na coxa e respirar aqui para a direita, porque é algo que eu tenho que trabalhar bastante, o rolamento de quadril. Então, Uhum. esse educativo me ajuda a ter maior rolamento. Então, braçada direita, depois troca, braçada direita na coxa, braçada esquerda respirando para lá, unilateral. Uhum. Perna sempre constante. Uhum. Cara, perfeito. O pessoal vai gostar muito. A gente já está chegando no Mas, final. A gente já está chegando no finalzinho. Mas antes eu queria te perguntar, qual tempo você acha que vai pegar final na Olimpíada no 50 e no 100 livre e depois medalha de ouro para cada uma dessas provas? Final e medalha de caraca, ouro, 50 e 100 livre. Se você pudesse chutar aí, o nossa. que você chutaria? Tá, perguntas boas, difíceis, polêmicas. Tá, vamos lá, 50 livre, vamos botar a final olímpica. Uhum. 21,78. Ó, Esse é o meu chute, 21,78. cara, eu também acho, também acho. 21,78. Peraí, aham. Tá, Medalha de ouro, medalha de ouro. medalha de ouro, 21,19. 21,19, cara. 19, eu vou Acho que estar um vai ser pouco mais mais fraco. conservador. Aham, aham. Eu acho que vai ser. Acho que vai estar uma tensão ali, tem muita gente boa e Nossa, vai ser apertado. Vai ser vai. apertado. Nossa, Como é que é? Voy, Dressel, vai ser uma loucura. vai ser uma briga. E Vai sem ser uma briga. livre. Sem livre. Final, 47,79. Forte, Putz. forte. Aham. Vou A falar última quem que vai Olimpíada eu não entrar vi ainda. conseguir. É. Guilherme Caribé. Caribense, eu 47,7 acho. vai pegar. Ó, Vai entrar, legal, vai hein? entrar, vai Tá na entrar. torcida aí. Vai entrar. E a Nossa. medalha de ouro, eu vou mais arriscado, mais arrojado. Aham. 46,95. Ô, louco. Recorde Sem olímpico. recorde mundial. Recorde Sem recorde olímpico. mundial, recorde olímpico. Legal, cara. Recorde Nossa. olímpico. Tô meio assim, eu acho que vai ser. O 50, eu não sei, cara. Eu acho que o 50 livre eu tô com você. 100 livre também, torcendo o Caribé, eu acho que ele consegue pegar a finalzinha. A medalha de ouro, eu quero muito que bata um recorde mundial, sabe? Do chinês. Quero ver. Eu acredito que o Popovich deve estar com sangue no olho, né?
para recuperar o recorde mundial. Mas, cara, legal. Agora que a gente está chegando no finalzinho, perguntas bem rápidas, curtas e rápidas para você responder. Primeira delas, feijão por cima ou por baixo do arroz? Por cima, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, por cima. Não dá nem para confiar numa pessoa que coloca feijão por Gente baixo. perigosa, bota por baixo. Bom, Pessoa você perigosa. prefere verão ou inverno? Verão, 1000%. Eu BH. também. Verãozinho BH. Filme de comédia ou terror? Nossa, essa é difícil. Ah, Aí eu posso botar, depende da época, depende do dia. Mas acho que aham, 51% comédia, 49% aham. terror. Eu Os dois também. gêneros favoritos. Aham. O que você tomou de café da manhã hoje? Hoje eu tomei uma tigela de açaí com granola, banana, 3 ovos e batata baroa. Ó, e agora para Grande. finalizar, se você pudesse escolher uma palavra que te representasse, qual ela seria? Uma palavra que me representasse. Aham. Vou dar uma ideia. O Sérgio ele falou que eu sou um cara perseverante. E desde Perseverante. então, quando eu penso numa palavra, assim, sempre é essa, sabe? Perseverante. Não sei se tem a ver com você também, ou se você tiver outra ideia. É uma ótima palavra, ainda mais vindo do Serjão, isso aí é ouro, né? Mas eu vou botar. Nossa, difícil essa, hein? Aham. Palavra que me define. Vou botar felicidade. Eu acho que a gente Aham. tem que estar sempre em paz com a gente, independente do que está acontecendo, buscar o melhor Uhum. e, independente do que acontecer, o importante é que a gente buscou o melhor. E, Peixoto, onde que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Instagram, não sei se você usa mais alguma outra coisa. Lucas M. Peixoto, Instagram, uso Basicamente isso, Twitter, né? não uso Facebook. Primeiro, eu queria agradecer você, Peixoto, aí, pela presença. Tenho certeza que o pessoal gostou de te conhecer um pouquinho mais. E obrigado mesmo por ter vindo, cara. Você é uma pessoa incrível. Você sabe que eu gosto muito de você e sempre me inspirei em você, cara. Obrigado por ter me chamado de novo, foi uma honra. Espero poder voltar mais vezes, sempre vou estar disponível. E Hum. também, mais uma vez, sou teu fã do que tu está fazendo, fã da pessoa, do atleta. Então, para mim, vai ser sempre um prazer aqui. Muito obrigado.